Nós estamos de volta, são 17 horas e 34 minutos. Agora nós estamos no bloco local, mas hoje nós estamos aqui recebendo a Rosiane Carvalho, que é sempre uma convidada muito especial para a gente. E brevemente a gente fala uma notícia boa para vocês da Difusora do Giro a respeito aqui da Rosiane Carvalho, só que a gente não pode falar ainda porque é uma surpresa muito boa. Aguarde, não podemos dar spoiler. Mas a Rose hoje está nos trazendo aqui o professor da UFAM, o professor, me ajuda aí, Rose, o professor... Ele é coordenador das redes de observatório de violências, é isso, professor? De segurança. Fábio Candotti. Isso, Fábio Candotti. Ele já está aqui presente. Antes de dar boa tarde para o professor, eu dou boa tarde para a Rosiane Carvalho. Seja bem-vinda, Rose. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde para todos os ouvintes aqui da Difusora do Amazonas, para a Thaís Gama, nossa sereia também, e o querido Rogerinho, aqui comandando a mesa. O assunto é muito importante e Manaus está no topo, está no ranqueamento aí, que não é nada favorável em relação a esse tipo de violência, que é uma violência do Estado contra a população. E é por isso que é importante ouvir o professor Fábio Candotti. Ele é um dos nomes principais relacionados a esse tipo de estudo no Brasil, quando se trata de Amazonas, quando se trata de Manaus e também de Amazônia. Professor, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa e à Difusora, viu? Boa tarde, Geraldo, boa tarde, Thaís, boa tarde, Rosiane, boa tarde, ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui no muito programa, obrigado. Geraldo. Né? Muito obrigado. É um assunto muito delicado, mas necessário a gente discutir sobre esse assunto, né, professor? Sim, eu acho que é um assunto delicado, é um assunto que na própria imprensa às vezes não é um assunto que não aparece tanto. Então, quando a gente solta um relatório como esse, um relatório de uma rede que eu ajudo a construir, né, como coordenador local, justamente o que a gente espera é que seja um momento de debate público, né, porque, no fundo, eu acho que no cotidiano uma parte da população vive isso, em alguma medida, tem opiniões sobre isso, debate isso nas ruas, debate isso em suas casas, né? Então acho que é um momento importante também para ampliar esse debate e fornecer informações mais concretas. Né? Olha, eu achei interessante que o nome do relatório significa pele-alvo. E é interessante pelo seguinte ponto de vista. Muitas pessoas acham, elas defendem que para diminuir a violência, para combater a violência, é preciso aumentar o número de policiais em algumas áreas periféricas. E esses dados nos mostram que a presença de alguns tipos de policiais nessas áreas periféricas é extremamente violenta para a população que está lá na ponta. Eu morei por algum tempo, sim, na área periférica de Manaus e algumas abordagens eram assustadoras, né? Elas não chegaram até mim, eu vivia numa outra condição, mas os relatos dos jovens, de crianças que eu tinha contato por meio do centro espírita que eu frequentava, eram relatos de pessoas que não se sentem parte da sociedade. Bom, professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho aqui, eu vou só adiantar um número para puxar o gancho com o senhor. Esse relatório fala que ao menos uma pessoa negra foi morta pela polícia a cada 4 horas em 2023. Foram 3.169 casos com informações de raça e cor e destes 2.782 pessoas eram negras. Em Manaus, os dados, Geraldo, ouvintes da Rádio Difusora, indica que Manaus concentrou quase metade das mortes no Amazonas, mortes violentas pelo Estado, portanto por policiais, e todos eram homens. 92,6% das 59 pessoas mortas pela polícia no estado do Amazonas, em Manaus, eram pessoas negras ou pessoas de raça, de cor indígena, né? De raça indígena, que é a nossa característica aqui no Amazonas. Fala um pouquinho desses dados para a gente, professor. Bom, tem vários aspectos aí, né? Uma das coisas que você falou agora, né? Ou seja, a gente aqui no Amazonas tem 92%, ou seja, 9 em cada 10 pessoas mortas pela polícia eram negras, classificadas como pardas ou pretas pela própria Secretaria de Segurança Pública. Esses dados são dados da Secretaria de Segurança Pública, obtidos por lei de acesso à informação, né? Mas aí a gente tem que entender, assim, não tem nesses dados nenhum tipo de classificação se as pessoas são ou não indígenas. E a gente sabe que a população indígena ela pode ser parda, ela pode ser preta, inclusive, é mais raro, mas pode ser preta também. Mas o dado de indígena a gente não tem porque a Secretaria não classifica isso, né? Então, entre essa população, essas 59 pessoas que morreram, 90%, né, eram negras, certamente a gente também pode ter uma proporção de pessoas indígenas aí. E o que a gente vê, assim, o nosso estado tem cerca de 70% de pessoas classificadas pelo IBGE como
pessoas negras. Já tem uma proporção muito grande, mas essa proporção estoura, né, quando a gente fala de violência policial. Isso, pior, não é uma coisa desse ano, não é uma coisa do ano passado, isso é uma rotina há muito tempo, né, e também está ligado a territórios, né, porque a abordagem policial num bairro nobre, num bairro de classe média, é muito diferente de uma abordagem na periferia. Você usou um termo que é muito preciso e tem muito a ver com que os movimentos familiares de vítimas chamam a atenção, e agora também a antropologia e a sociologia chamam a atenção. É o terror, né? É como a polícia age na periferia, ameaçando e deixando as pessoas numa sensação de ameaça e medo e de terror, né? Então, e isso a gente também vê na própria forma como policiais são treinados e nas próprias justificativas que muitas vezes policiais dão para agirem dessa maneira, né? Dizem, a gente não sabe quem é que é inimigo, quem é que não é, então a gente tem que entrar de maneira violenta, apontando o fuzil, né? E de repente a gente pode cometer o chamado excesso, né? Pode de repente matar, mas geralmente nós matamos bandidos, né? Então é esse o contexto que a gente está falando de cotidiano. Essa maneira violenta que eles falam é a que eles chamam de ostensiva, né? Pois é, de mas é a maneira violenta com que eles chegam até principalmente as periferias, né? Exato. Esse é o padrão, são pessoas treinadas para isso, por isso que a gente fala, não é uma questão de desvio de uma pessoa ou outra, isso aí é parte da própria estrutura da corporação no Brasil inteiro. A Polícia Militar do Brasil é reconhecida no mundo inteiro como uma polícia extremamente violenta. O Brasil é considerado um dos países, em várias pesquisas, que as pessoas têm mais medo da polícia, tá? Muito mais do que vários outros países, inclusive países muito mais pobres que o nosso, né? Então isso é uma característica, né? E essa violência não atinge proporcionalmente igual à população, né? Ela atinge pessoas que estão em determinados territórios, e dentro desses territórios a gente sabe que determinados tipos de corpos, com determinados tipos de pele, de cor, de traços, são privilegiados, né? Porque a gente pega as pessoas brancas de periferia também sofrem com terror, também já foram abordadas, mas a quantidade é muito diferente, né? A pessoa preta, ainda mais em Manaus, a gente pode discutir isso, né? Pessoas de pele bem escura em Manaus, retintas, né? Pergunta para elas qual é a experiência cotidiana delas, não só com a polícia, né? Nos supermercados, em outros espaços, nos ônibus, né? Mas quando chega a polícia, então, são alvos privilegiados. E isso não marca o jovem apenas, isso marca a trajetória de crianças, isso marca a trajetória das mães que têm que cuidar dos seus filhos, né? Mais pobres, negros na cidade, que também morrem de medo do que vai acontecer com seus filhos quando a polícia aparece, né? Eu vou continuando aqui. Mas, e uma coisa que também é importante a gente ver, né? Ou seja, a gente às vezes tem um imaginário da violência policial, estilo Rio de Janeiro, né? Ou seja, do confronto armado em jovens com fuzil, granada. Até filmes, né? Filmes, vários filmes, né? Essa não é a nossa realidade aqui, né? A gente não tem essa troca de tiros, né, constante, operações que invadem comunidades e sofrem resistência de pessoas, de jovens e até adolescentes armados de armas de guerra, né? Aqui em Manaus, né, como no interior, quando a polícia entra armada e com um determinado estilo de entrada que mostra que ela está numa operação, né, as pessoas correm, os jovens correm, né? Inclusive jovens, eu faço pesquisa com esses jovens envolvidos no tráfico de drogas, jovens que às vezes estão portando arma, eles correm, eles não trocam tiro com a polícia, né, porque sabem que vão sair mal dessa história. Professor, já que o senhor falou do tráfico de drogas, eu lhe pergunto o seguinte, é justificável por parte da polícia militar o fato de eles agirem assim porque a maioria da população, as pessoas que são menos favorecidas em relação ao dinheiro, ou mesmo a pele, por estarem numa área dita vermelha, como lá no tráfico de drogas, é justificável na sua opinião? Então, eu acho muito curioso essa coisa da área vermelha. Eu vejo em Manaus muita gente definindo o outro bairro como área vermelha e não a sua, porque as pessoas, não, aqui é tranquilo, a área vermelha é aquela outra lá, né? E fica sempre assim. E a gente também não tem dados muito bem definidos, né, sobre áreas vermelhas. Um dado, por exemplo, informal que eu obtive de pessoas que trabalham na Secretaria de Segurança Pública, que é um dos lugares com maior taxa de homicídios de Manaus, é o centro da cidade. Que é um espaço, porque é uma cidade portuária, é um espaço de disputa, aqui no centro, nós estamos aqui, é um espaço de disputa por territórios, né, em torno do tráfico de drogas, por conta, inclusive, do porto, né? Então, não é o Jorge Teixeira necessariamente com espaço com a maior taxa, porque as pessoas falam muito de Jorge Teixeira, né? Falam Zona Leste em geral, né? Então, assim, e aí a questão é,
a maior parte da população que está nesses lugares tem algum envolvimento com atividades ilícitas? Todo mundo sabe que não. Né? A maior parte dos jovens que estão nesses lugares, nesses territórios, que são nossos territórios, são nossa cidade, né? Tem envolvimento? Não tem. Então, assim, você justificar, né, colocar medo, falar, mas a gente só mata, né, quem está realmente envolvido. Podemos discutir isso, porque para saber disso a gente precisava de inquérito, de investigação que não tem. Que não existe. Né? E que o ideal seria que os próprios policiais colocassem, abre o inquérito, está aqui. Está aqui, eu quero que abra o inquérito, quero que investigue até o final isso aqui, porque eu vou provar que eu atirei porque eu precisava usar a força e eu precisava usar uma arma de fogo nessa situação. Há situações em que isso acontece, certo? De troca de tiros, legítima defesa, o policial que dá um tiro na perna, inclusive, pega uma veia e mata uma pessoa que ele nem queria matar, vamos dizer assim, certo? Mas, né, o que a gente vê do padrão de relato das pessoas, né, e quando isso sai na notícia, né, a gente vê outra situação. Ano passado a gente teve um jovem morto pela polícia, não vou acertar agora o nome do bairro, mas na zona norte da cidade, era aluno da UFAM. Uhum. De comunicação social. De comunicação relações social. Públicas. De relações públicas. O que acontece? O caso estoura. Como é que se deu a morte? Um tiro pelas costas. Porque ele tinha relações com algumas pessoas que têm mais acesso à mídia e a poder aquisitivo. Então, aí sai um pouco da invisibilidade. O professor está fazendo esse relato, mas ele tem tudo a ver com uma realidade que a gente conhece, que quem está ouvindo a gente conhece também. Quando o meu apartamento saiu lá para Campos Sales, há uns 14 anos, eu lembro, a minha avó não queria que eu me mudasse de jeito nenhum com a minha filha. Parecia assim que eu estava me mudando para a década de 80, lá com Pablo Escobar, na Colômbia, do jeito que ela falava daquela região. E eu lembro que eu fui lá durante vários dias para preparar o apartamento para a gente se mudar. E eu circulava no bairro, que era um bairro pobre, né? São várias áreas de invasão, de ocupação ali em torno de onde se colocou aquele condomínio lá, que a gente comprou um condomínio de classe média baixa, devo registrar. E aí tem uma grande avenida lá, né? Ela é estreita, mas é a principal avenida do Campos Sales, que eles chamam de Rua do Comércio. Gente, aí o pessoal assando meio-dia, naquele calor horrível, costela, trabalhando feliz. Então, assim, você não pode criminalizar. Para a pessoa trabalhar naquelas condições, são pessoas que estão querendo vencer muitas dificuldades, porque a facilidade é o tráfico de drogas, porque o Estado não entra oferecendo outras oportunidades. Mas muitas vezes o nosso olhar realmente é de criminalizar as pessoas, a pobreza. Ela não é automático ser pobre e estar associada ao tráfico. Eu queria lembrar também que a gente teve um grande escândalo de um crime bárbaro que ocorreu numa área nobre, num condomínio nobre, aqui o caso Alejandro, o caso Flávio, entrega de drogas, delivery, na casa do filho do cara que era filho do prefeito na época. Então, assim, não é assim, né? A gente associa automaticamente que está envolvido com droga porque é pobre e que tráfico, né? E que é importante que você traz isso, professor, também. Eu acho desumano, eu acho cruel até, quando se referem à Zona Leste, né? Dizendo, rapaz, você vai lá para a Zona Leste, cuidado, né? Você vai aqui para Compensa, pelo amor de Deus, sabe? Então acaba que vendendo uma realidade que não é o que acontece, né, professor? E a forma como a polícia atua ajuda isso a piorar, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas, né, nas regiões que a polícia tem esse tipo de atuação, falam, eu quero sair daqui. Quer sair daqui porque tem tráfico de drogas? Às vezes também, mas um dos motivos é porque aqui a polícia atua de maneira muito violenta. Aqui eu não posso deixar meu filho ali brincando na rua, porque se a polícia aparecer, ele vai ser abordado como se ele fosse um criminoso. Né? Geraldo, desculpa interromper, eu lembrei agora também mais um caso, não é de 2023, mas o caso do Crespo, da chacina do Crespo, que até hoje, infelizmente, nós não temos resultado, mas a perícia, né, no momento quando houve aquelas mortes, eu não lembro agora, foram 17 mortes, aliás, é um número simbólico, inclusive, para aquele período, foi logo depois da eleição, né, e estava aquela gana dos policiais e várias pessoas por esse número 17. Houve a execução de 17 pessoas, uma comemoração da mídia, jornalistas ou pessoas que se dizem jornalistas, de CPFs cancelados. E quando saiu a perícia a respeito daqueles casos, eram execuções a curta distância e as vítimas não tinham sinais de pólvora na mão. Não houve troca de tiros, houve execuções, segundo perícia, que foi publicada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas. Do Ministério Público e da Polícia. Isso, e um dado. E outro dado é que havia uma grande parte de pessoas muito jovens e entre as vítimas, um menino de 14 anos, outro de 16 e outro de 17. Eu lembro que o Fabiano Maisonave, que na ocasião era correspondente da Folha de São Paulo,
entrevistou a mãe, o relato era assim de a gente chorar, porque ela dizia, olha, eu nem casei de novo, porque eu não queria que ninguém fizesse mal para o meu filho. Ela fazia de tudo para proteger, na condição dela, né, de pobreza, porque ela tinha que viver naquela área, mas ela fazia de tudo para proteger o filho dela das más influências. E aí o Estado vai lá e tira o filho dessa mãe. Uma execução a curta distância, porque o menino estava lá no meio de onde talvez não deveria estar no momento errado. Né? Eu não sei nem se os outros também... Acho que nem tinha toda essa ficha criminal contra os outros também. Tinha. E eu achei interessante que você falou da comemoração naquele momento. Né? E o que eu fiquei pensando agora, a gente tem um dado, por exemplo, a gente precisa falar, que teve uma redução de 40% das mortes cometidas por policiais no Amazonas. 40%. Isso é muita coisa. Né? Foi um dos estados em que mais caiu, né, a letalidade policial. Né? Só que é curioso que isso a Secretaria de Segurança Pública não divulgou e não comemorou. Né? A Secretaria de Segurança Pública comemorou e divulgou a redução da taxa de homicídios em geral. Foi muito pequena. Né? É irrisória perto do acumulado que a gente tem nas últimas décadas, última década, vamos dizer assim. Isso que era um dado negativo para o governo do Estado, esse é um ponto. Agora, eu penso que também esse resultado de uma diminuição de mortes tem a ver com uma mudança também de gestão. Entrou o secretário Vinícius, eu lembro que quando ele foi anunciado, algumas pessoas que são muito críticas à segurança pública consideravam que ele era um perfil mais moderado. Exato, muita gente disse isso, mas assim, para ser muito objetivo, ou seja, a gente não tomar porque uma pessoa tem um perfil ou tem outro, até porque a máquina da polícia ela escapa muitas vezes ao secretário, porque a gente sabe que ela é muito complicada, tem muitos grupos, mas é isso, assim, a gente teve uma redução, mas a gente, por exemplo, teve um aumento do número considerável, acho que é o terceiro estado com maior aumento de desaparecimentos do Brasil, certo? Então, isso é uma coisa que a gente sempre faz no estudo de segurança pública. A gente aprendeu lá atrás com as UPPs do Rio de Janeiro, teve uma queda brusca de morte por intervenção policial e um aumento brusco também de desaparecimento. Então, a gente tem que estudar essas coisas. Professor, essa realidade que a gente está falando de Amazonas, Manaus, né? Vamos lá. Manaus, Amazonas, correto? Chega perto de algum outro estado ou a gente tá bem diferente nesse quesito, em relação à atuação da polícia? Eu acho que a gente tem aqui uma polícia que tem um padrão, certo? Que segue um padrão que é nacional, né? Que não é o Rio de Janeiro, que não é São Paulo, é muito mais parecido com o Ceará, muito mais parecido com o Maranhão, com Alagoas, certo? É uma outra dinâmica, né? O que eu acho que a gente tem que olhar para cá, além de, por exemplo, a característica da nossa população, é a maneira como a gente tem aparecido, por um lado, né, casos muito grandes de corrupção que a gente não vê, né, do alto escalão, não é com o atual secretário, não tem nada, né, mas a gente teve isso antes, né, e que implicavam muitos policiais. Né. A gente teve uma chacina também, né, que implicou um secretário, né, comandante do interior, 2 secretários e comandantes do interior, uma chacina que atingiu também indígenas Munduruku, que até hoje também não foi solucionado, com uso de equipamentos de inteligência ilegais e um monte de coisa. Mas o que me chama a atenção, o que me chama mais atenção agora é também as mortes no interior, né, contabilizadas. A gente tem uma coisa, por exemplo, nos dados, aparece que Manaus tem quase metade. Na verdade, é como se tivesse caído a proporção de Manaus em relação ao interior. Antigamente, Manaus tinha uma letalidade policial maior, e caiu. Só que tem um dado muito importante. Rio Preto da Eva teve 9 pessoas mortas pela polícia em um ano. Né? Isso assim, 90% dos municípios não tem nenhuma morte. Certo? A gente teve ali, eu acho que foi Manicoré, Boca do Acre, não sei se Pichuna, Quari e Manaus. Né? Manaus teve 27, 9 e 9 em Rio Preto da Eva. Rio Preto da Eva, ele deve estar ali entre os municípios com maior letalidade policial do mundo. Né? Porque ele tem 25 mil, né? tem 25 mil habitantes. É um escândalo 9. Assim, Manaus tem 2 milhões e tem 27. Foi num dia só ou foi ao longo do ano? Foi ao longo do ano. Assim, a gente não tem o dado, certo, distribuído por mês. Né? E essa é uma boa pergunta. Como é que foi, né, que essas mortes aconteceram? Elas são passo a passo, elas se concentraram em determinado momento. Mas isso é um dado que chama atenção e merece estudo. Merece que a gente olhe e dizer, bom, cadê, né, a comparação, porque em Tabatinga também a gente teve um pico de mortes por conta de uma chacina, que foi o Fabiano Mazonave que noticiou, também a gente não viu a própria Nós aqui imprensa. Na Band News e na Tesoura também noticiamos. Exato, noticiaram, né?
mas demorou para tomar, né, a sociedade tomar conhecimento, a não ser a sociedade de Tabatinga, porque as pessoas ficaram com medo lá. Então, é isso que chama atenção em relação aqui. E a minha experiência de trabalho no interior, tanto trabalho como sociedade civil e como pesquisador, me chamou muita atenção, assim, a truculência policial, os relatos de violência policial, não necessariamente letais no interior. Assim, poxa, uma cidade tão pequena, assim, como é que se cria uma relação entre polícia e a cidade? Porque dá a impressão que Rio Preto da Eva é muito violento, né? Pois é, né? E inclusive, ela não está exatamente, inclusive, na rota de Rio, né? Ela está ali do tráfico, assim, é um lugar, é uma coisa meio estranha nessa história. Mas não só a letalidade, ou seja, né? Quando você vai para a cidade do interior, né? Você vê umas abordagens, você fala assim, meu Deus, né? Você está numa cidade tão pequena, você está ali, as pessoas conhecem o policial, os policiais têm família, circulam ali, e ao mesmo tempo você vê cenas de tortura, saco na cabeça, né? Umas coisas, uns relatos assim, né, bastante pesados, inclusive contra mulheres, batendo em mulheres nas casas. Então, assim, é algo que a gente tem que refletir, porque a gente acaba, muitas vezes, muita gente acaba tentando justificar, dizendo a polícia tem que ser dura com bandido. O que a gente está ganhando com esse discurso e legitimando? Né? Não, é assim, se a gente pegar a quantidade, a gente teve ano passado, 4 policiais se suicidaram na PM, nos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É mais do que policiais mortos na rua. Ele morreu 1 em confronto, em ofício, né? Em serviço, né? E 4 se suicidaram. A maior causa de morte, né? Ali em serviço, né? Vamos dizer assim, é maior o suicídio. Então, assim, a gente vê os policiais completamente adoecidos. Né? Então, assim, isso não funciona. Né? Agora, eu acho que a gente precisa colocar isso em debate. Né? E eu acho que a imprensa tem um papel, agradeço muito o espaço, porque a imprensa tem um papel, em nome da rede de observatórios, porque a imprensa tem um papel muito central de fazer esse debate e chamar, inclusive, policiais, chamar a secretaria, ou seja, abrir isso, porque a gente naturaliza algo e normaliza algo que não pode ser normal. Professor, tem alguma relação desse número poder reduzir-se caso os policiais usassem as câmeras corporais? Pois sim, certo, há possibilidade, mas e sobre isso há uma história recente que foi um jornalista que me passou, me perguntando, inclusive, de outra mídia, o que eu achava, porque o Amazonas, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, teria recusado o lote de compras do governo federal de câmeras corporais, dizendo que a Secretaria não tinha interesse. Né? E aparentemente sem nenhuma justificativa, isso que eu já não sei se tem justificativa, se eles vão comprar aqui, mas chamou muita atenção, é dinheiro federal, não vai gastar nada, é só implementar. Agora, para execução, para o uso das câmeras, tem um elemento fundamental. Quem é que tem acesso às mídias, aos vídeos? Né? Então, a gente tem experiências de estados em que a mídia fica na mão da própria polícia. Né? Não fica na mão da Defensoria Pública, não fica na mão do Ministério Público. E para solicitar, demoram 2 meses para entregar, e quando entregam as imagens cortadas. Né? Então, tem formas de usar, ou seja, o policial tem que ligar ela em um determinado momento, a câmera vai gravar de uma determinada forma, quando estiver fazendo abordagem, ele é obrigado a apertar um outro botão, porque vai gravar de modo contínuo, e a imagem tem que ficar disponível por um bom tempo, né? E para outros órgãos, né? Para poderem acessar. Então, assim, esse é o grande desafio da câmera corporal atualmente, né? Para que ela não sirva para o contrário, que ela tem servido às vezes para o contrário, né? Como prova contra as pessoas que a polícia está prendendo, né? E por aí vai. Muito bem. Rosiane Carvalho, nós temos agora só 1 minuto para as considerações finais. Te agradecer por ter trazido aqui o professor com esse importante tema tão nevrálgico, né? E que as pessoas têm que ter acesso a isso, porque nós precisamos elevar esse nível do debate para que a gente possa atenuar uma situação que parece que é grave, né? É grave essa situação para o nosso estado. Viu, Rosa? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns para o Giro de Notícias por qualificar tanto o debate, a informação que é levada ao nosso ouvinte. Professor, muito obrigado para o senhor. Sucesso e parabéns por esse importante relatório, viu? Muito obrigado pela oportunidade de apresentar o relatório e convidar as pessoas a baixarem o relatório, isso no site e nas redes da rede de observatórios da segurança, tem lá Instagram, Facebook. Né? @ rede de observatórios. Tudo junto, né? Tudo junto. Tá? Muito bem. Obrigado. Obrigada, Rose. Obrigada, professor Fábio Candotti. Vamos